homem que convenceu um país inteiro a tomar uma vacina agora se recusa a explicar qualquer coisa sobre aquele período. Aconteceu nos Estados Unidos. O médico Anthony Fauci foi o rosto do combate à Covid. Nada acontecia sem ele. Foi com o aval dele que o governo americano exigiu a vacina da Covid como condição para trabalhar. Militar, enfermeiro, professor, ou tomar a dose ou rua. Muita gente tomou contrariada. Muita gente que recusou perdeu tudo. Anos depois, os documentos começaram a aparecer. O diário particular de Fauci vazou, mais de 1000 páginas, e revela que as certezas apresentadas na televisão não existiam nos bastidores. Ele duvidava, questionava, escrevia o oposto do que anunciava. Chamado ao Senado para dar explicações, Fauci usou o direito ao silêncio mais de 100 vezes. Que dia da semana é hoje? Aconselhado pelo meu advogado, recuso-me respeitosamente a responder com base nos meus direitos ao abrigo da 5ª emenda da Constituição. E carrega no bolso um presente do presidente Biden, um perdão preventivo que o protege de processos por tudo que fez desde 2014. A lição que fica é antiga. Desconfie de quem impõe obrigações e foge das perguntas, especialmente quando a obrigação entra no seu braço. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Segundou, né? Pandemia. Você caiu também? Aqui a gente tem as repercussões do que aconteceram aí durante a semana passada, principalmente aí sobre este que vocês viram nesse vídeo animado aí, contando a história de quem é esse Anthony Fauci. Anthony Falso, como está no post, ou Anjo da Morte, onde você vai conhecer um pouquinho dessa história, entender um pouquinho o que no Brasil não está repercutindo, ou pouco se fala sobre isso. Boa noite, Cristiano. Muito boa noite, meu povo varonil, aqui do Cosmos e além. Fraudemia, você caiu. Nova Terra. Live Séries, episódio 2. Estamos aí com o Anthony Falso para mostrar a todos de boa vontade. Resistiu e venceu. Cartas de Maria Madalena trazem algo sobre isso. Psicosmologia, o livro também traz algo sobre isso. Mas, sobretudo, demonstramos aqui o momento é de explanação para todos os de boa vontade. E principalmente para os de má vontade, o que ocorreu? Isso não se chama confronto, isso se chama ajuste, colheita e consumo. Então, todos os que até aqui confirmaram essa fraude, colheita e consumo. Você, asseguramos, você que pensou, meditou sobre isso, independente do que fez para manter sua família em paz, seu trabalho, sua empresa, acredite, creia, confirme, você está certo em fazer o caminho, pois em seu coração você estava fora da fraudemia. Nosso obrigado a todos vocês que estão aqui conosco até aqui. Gratidão. E esse episódio de hoje, o episódio 2, é para você, do outro lado da telinha, começar a se alimentar de informações, porque sim, em outros locais essa repercussão ainda é insignificante. Brasil principalmente. E aos poucos você vai se alimentando de informações para manter o olhar ativo de um observador altamente qualificado, o qual você se tornou. Então mantenha-se ativo em Assembleia Geral Cósmica, porque nós estamos em andamento. Seja bem-vindo, se ajusta na cadeira, se coloca na sua melhor versão e vamos em frente. A grade curricular, ela é sobre base. Base é para você poder andar, respirar, se alimentar adequadamente, casa, tudo mais. Base cósmica, para você se guiar daqui em diante. Então,
O convite permanente é: culpa, vergonha, ofensa, humilhação nunca será elementos para você, jamais. Você está além disso. E se você está além disso, saiba e confirme, estude, porque é com o diploma, sim, diploma, que você é confirmado no cosmos e consegue não só andar, mas voar. É com diploma, de fato, verídico, que você consegue trabalhar adequadamente. É com diploma que você consegue estudar melhor, conversar e amar indubitavelmente, incondicionalmente. É com diploma que você faz isso tudo. Grade curricular, 7 elementos. Entrega essas condições para você hoje, porque não há nada aí fora para te colocar realmente dentro dos trilhos. Somente contato com Grande Mãe, Fonte das Fontes, está na grade curricular. Venha, conteúdos gratuitos, conteúdos pagos, compartilhe, pois é para você. Abra a câmera do seu celular, aproxime a câmera do QR Code, que você será direcionado para um arquivo na nuvem, onde lá estão todos os pré-requisitos necessários e o passo a passo para você entender isso. E o plus, se você tem alguma dúvida sobre a grade curricular, consultoria para indicar aonde começar a sua base. São 4 bases para você atingir os 7 elementos. Então, entre em contato com o Cristiano Penta, Telegram, e faça sua consulta para indicar o que deve estudar agora ou não. Você não precisa estudar tudo, pois teu espírito caminha, tua alma caminha, tua matéria e energia. Portanto, vá ao ponto. Não deixe nada para trás. Grade curricular, 7 elementos. Amados, tudo já foi entregue. Rafael tem entregue como código-fonte várias e várias vezes, desde que chegou há 2 anos, sobre o tudo está presente. E vossa mãe, código-fonte, também trouxe tudo está presente. Qual é o entendimento e a validação que eu faço hoje? Força criacional, tá aí, carta 67, dos Madalenos e Madalenas. Importante é, amadas centelhas divinas de Deus, Pai e Mãe. Vocês já são centelhas. Confirmem, centelhas divinas. De Madalenos e Madalenas de Deus, Pai e Mãe. Saber e resgatar no agora o quão grande sois em poder e força criacional. Coligados à fonte que tudo é, desfazer o quanto antes do que é o modelo falido. O estudo falido, as cartas falidas, os livros falidos, desfazer. Da terceira dimensão, como, por exemplo, essa pressão infinita que foi a fraudemia. Guardem apenas as experiências e aprendizados. É um compromisso de você sair da culpa, vergonha, ofensa e humilhação. Você está chateado? Nós estamos. Você está combatente? Também estamos. No entanto, estamos fazendo o mesmo caminho, que é de ir além da dor e do sofrimento. Tendo em vista que o vosso planeta está em quarentena, pois a carta dizia isso, escravagista, por éons, e no agora se encontra em nova quarentena por ocasião da Terceira Guerra Mundial. Já aconteceu. Foi silenciosa e foi biológica. Se chamou Covid-19. Ou será que alguém ainda tem dúvidas em relação a isso? Se esse modelo tivesse alguma chance de recuperação, não estaria por aquele período de portas fechadas e faces mascaradas. Não sejam descrentes de vós mesmos. Podeis criar algo maravilhoso, inexplicável e inesperado para toda a humanidade. Mas, porém, contudo, entanto, entretanto e portanto, se forem como Tomé, ver para crer, como trarão o novo que está dentro de vós? E somente vós é que pode fazê-lo. Trazer o novo é deixar de permanecer culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Chegamos à boa nova, o grande tempo está exposto. Agora, entra na nova terra.
Pois se não lhe agrada a forma como as coisas lhe forem impostas, então por que esperar mais daquilo que não gosta? Colheita e consumo, estamos tratando sempre da colheita e consumo. Não é sobre fazer justiça com as próprias mãos, é a colheita e consumo que vem para aqueles que nunca foram. Está vindo, forte. Mantém-se no caminho, pois por que continuar deixando que outros lhe apontem caminhos? Ou permanecer no ódio e rancor? Você não foi feito no rancor e nem no ódio, por que permanecer nele? Tragam o belo que está dentro de vós. Deixai de fazer escolhas piores. Viram que a humanidade tem feito escolhas, muitas vezes inadequadas. Portanto, deveis ficar nessa humanidade das escolhas inadequadas. Trouxemos, semana passada, um pós-doutorado que informou das escolhas. Escolhas feitas pela humanidade, inadequadas. Escolhas feitas pela grande mãe, adequadas. Formação que foi entregue, Convergência Solar, Chan e Arquituros, para todos vocês de boa vontade acessarem e acessem. Saibam que escolhas foram essas. Por que ficar na culpa, vergonha, ofensa, humilhação? Tragam as coisas boas, as coisas belas. Acreditem que o novo, e creio e pratiquem, vocês têm que praticar esse novo todos os dias. E deixar de repetir o velho. O velho, reclamar, correr atrás, indicar porque as coisas não mudam. Isso é o velho. Pratique o que é bom a todo momento. Pratique o que é certo, se afaste do que é errado. Assim como você não vacinado, assim como você que foi vacinado, mas não se manteve no velho. Você fez o que precisa fazer, você é pai de família, você é dona de casa, você é curador, curadora de algo ou alguém, fez o que foi preciso para se manter vivo e chegar até aqui. Se arrastou? Parabéns. Você se arrastou com louvor, por amor a si mesmo, em primeiro lugar. Acredite nesse novo, nesse lindo e nesse belo, que é o reino de Deus que você está trazendo e colocando agora. Foi vomitado? Foi sacaneado? Foi dinamitado? Foi diarretado? Foi, mas permaneceu unido com grande, boa vontade, andando para frente. Se multiplicou. Então, por que isso foi dito a você há 2 milênios? Agora pratique. Porque esse inferno deixou de existir. Não espere mais 2 milênios para ser feliz, para praticar o certo. Saiam agora da culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Manifestar a terra dourada neste agora. Eu, Maria Madalena e meu amado Madalena e Yeshua estamos aqui, em equilíbrio amoroso, para garantir que vocês já conseguiram. Então, vivam, expressem que conseguiram. Saiam da vergonha do mi, de que são incapazes, menores, infelizes, endividados, prostrados, broxados de todo tipo. Saiam disso hoje e agora, porque isso foi canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado em 15 de agosto de 2020. Pratica. Gratidão ao livro Cartas de Maria Madalena, trazido aí pela Eliana. Gratidão, Cristiano, pela leitura, pela reflexão. Mas a gente também traz mais uma reflexão. Livro Psicosmologia, da nossa biblioteca, das plataformas Cosmocentro, se você tem interesse. Página 110. Índole. Aonde tudo isso aconteceu para você ter ciência e consciência? Na alma. Foi a alma que foi manipulada. Quando aceitou a fraudemia, tua alma aceitou. Tua alma foi manipulada N vezes. E o que modifica isso claramente? Alcançar conduta. Página 110. Conduta. Temos 4 condutas. Pessoal, de grupo, coletiva e evolutiva. Conduta é modo de agir. Como você agiu até aqui? O que é agir para você durante a fraudemia da Covid-19? O que é?
é modo de portar-se, é modo de viver. É um procedimento fixo, não tem negociação. Conduta nunca tem com negociação. Sem achismos, nada tem a ver com comportamento. Comportamento é um pacote que foi entregue para nós. Religião, novela, futebol, pacote. Isso foi entregue. Costumes, hábitos, tradições, reclamar do vizinho, do som alto, reclamar da vizinha porque está falando alto. Costumes, hábitos e tradições. Está ligado a uma reinterpretação. Reinterpretar você mesmo. Desse pacote, trazendo comportamento atualizado. Na conduta, você observa que tem energia. Essa energia desenvolve um caminho próprio. Essa energia traz um novo olhar, um novo sentir, porque índole é alma, sentimento. Traz um novo viver, então, a partir desse sentimento, e traz um novo proceder. É a partir da energia que o pensamento se consolida, que a matéria, a informação se consolida e que a tua prática, quando você faz algo, se consolida. Amados, filhos e filhas, a última parte é a atividade. A primeira é a energia. E a conduta é sobre energia. Colocar a tua energia na culpa faz sentido? Colocar a tua energia na vergonha? Na humilhação? Na ofensa? Faz sentido? Confirme a nova conduta. O doutor Anthony Fauci, preso, mantenha-se nesse caminho. Nunca se coloque fora disso. Não negocie isso. Não negocie que a imprensa podre colocou vocês reféns. Não negocie isso, é que todos têm que estar num caminho, pedindo desculpa. Deixa de negociar isso, mas mantenha isso como crença, primeiro em você. Deixa de aguardar que isso vai acontecer, porque é um milagre de Deus. O milagre de Deus é você quando respira, quando se alimenta, quando coloca uma roupa, quando trabalha, beija sua esposa, ama seu marido quando está com seu filho. Isso é o milagre de Deus que está com você. A psicosmologia orienta, auxilia, mas não pode trabalhar com você. Quando Bárbara e Cristiano estão atendendo, frisamos isso claramente. Trabalhe a partir de você. Encontre uma palavra e diga, vou seguir essa palavra, vou confirmar essa palavra. Veja que a Bíblia sempre utilizou o termo palavra e nunca foi nada à toa. Porque palavra é energia. E é essa energia que você deve mover para esse novo caminho, novo proceder, novo ser. Isso não é do nada, não vem à toa. Tudo se constrói. Você amana a terra, você semeia a terra, você rega a terra, você acompanha o desenvolvimento da planta e então se torna fruto. E você é esse fruto. Eu estou olhando para um fruto e não para um morto, mas para um vivo. Por que age como morto? Zumbi. Leve essa live para todos os seus parentes e esfregue na cara deles que aqueles que acreditaram até aqui nessa fraudemia. Essa parte. Conduta. Porque mantiveram uma conduta de comportamento, hábitos, tradições equivocados. Isso não é um crime, isso não é nada além de trazer a colheita e o consumo adequado para cada um. Seja você um vetor, seja você o algoritmo, seja você esse caminho, seja você essa voz também, porque não fazemos nada sozinhos. Ninguém é nada sozinho. Ninguém. Respira, observa aí essa mensagem, a leitura dessas páginas. Tem interesse sobre o livro Psicosmologia? Entre em contato com o @ do Telegram mais conhecido hoje do Cosmos, o @ do Cristiano, e seja bem-vindo, você que está chegando agora. E a gente começa nessa nova fase aí, né?
mostrando que este orbe está em mudança, em avanço. E para simbolizar isso, nós temos aqui, no início dessa escadaria, este orbe escuro, do jeito que sempre, desde que surgiu, e sua jornada diante da escadaria até o topo, onde iluminado está. Mas sua versão iluminada pode ser diamante ou iluminada na versão ouro. E entender um pouquinho desses estágios é saber onde você, nesse período, está ou se encontra. E está tudo certo nessa escadaria multidimensional, a escadaria onde você vem galgando, degrau por degrau, avançando, se tornando uma melhor versão de você mesmo. Seja bem-vindo através das plataformas. Essa é uma live só para todo mundo, onde a gente começa aqui, trazendo essa reflexão aqui, né? Dr. Ivo Alves Júnior. A maior sequela da pandemia não está no corpo, está na quantidade de pessoas que descobriram tarde demais que haviam terceirizado o próprio pensamento. Uma reflexão trazida agora, neste ponto aqui, pelo livro Psicosmologia, para você entender um pouco de que forma você se permitiu ser guiado, mas sábio do jeito que você se tornou, assumiu o controle de você mesmo, e agora isso, para você, é um obstáculo superado, e você, assumindo o controle de você mesmo, neste atual momento, olha para aquele percurso com alegria, sorri e agradece pela casca que você ganhou. Simples assim. A casca que você vai tirar um print dessa tela e vai receber esse certificado de realização atribuído aos não vacinados por sobreviver à maior campanha de medo psicológico da humanidade humana. Uma salva de palmas para você. Você vai tirar um print, se você quiser, vai repostar isso nas suas redes sociais, vai compartilhar no grupo da família e vai se sentir orgulhoso, porque quando do lado oposto aqueles te olharam com um olhar de julgamento, incredulidade, você se manteve firme nas suas convicções, mantendo a guiança de você mesmo, sem muitas vezes entender o real significado disso, mas garantiu e sustentou. Eis o parabéns pelo seu reconhecimento. Parabéns, você avançou. E a gente começa aí, Cristiano, falando aí sobre o que aconteceu aí nesses últimos dias, onde este que ocupa as principais manchetes internacionais ganhou notoriedade novamente. Por quê? Porque o Senado dos Estados Unidos da América o chamou para uma sabatina de perguntas e ele, protegido pela garantia do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se garantindo, ganhando imunidade e perdão antecipado. Veja bem o que eles fizeram. Ele só invocou a primeira emenda. Eu invoco a primeira emenda. E as perguntas passavam, ele sempre invocando a primeira emenda. Mas o que você entende com isso? Que as verdades estão aparecendo. E nela, a verdade, ela não precisa de enrolação, não precisa de justificativa, ela não precisa criar narrativas para se manter estável ou sustentada. A verdade se sustenta por si só. Então, você do outro lado da telinha, se garantir falando a verdade, apenas a verdade, ela se sustenta sozinha. E ela surgirá naturalmente, nem que seja
diante das cinzas, mas ela vive, ela revela, ela apresenta. E aqui, à nossa direita, Bolsonaro tinha razão. Ivermectina, 70% de eficácia. Também foi questionado lá no Senado, onde artigos científicos da época eram ocultados por este agente regulador chamado Anthony Fauci, para impedir que este simples remédio, esse simples comprimido chamado ivermectina, acesso a qualquer farmácia global, com um custo baixíssimo em valor, alcançasse a verdadeira solução com tamanha eficácia. Segue o baile. E aqui a gente faz essa pausa para mostrar para você que à sua direita a gente quer entender agora o que esses principais manchetes de emissoras de televisão, jornais nacionais aí, que atendem a toda a população, estão esperando para se retratar com o único homem que informou você. E ele informou você para você ir lá comprar, porque era para você entender que a eficácia deste comprimidinho era garantidora. E de que forma esta imprensa corrupta fez? Ela o ridicularizou. Pois agora está na hora de entenderem que está na hora de se retratarem. Mas a inteligência artificial, Cristiano, ela já está providenciando isso. Veja o vídeo. A vacina da Covid-19. Pois não, pode falar. Sinto muito pelo que o senhor passou. Desculpe. Aceito suas desculpas. Presidente, eu também peço desculpas. Obrigado. Desculpe, presidente, pela vacina. Entendido. Próximo. Bolsonaro, peço desculpas por tudo que falei sobre a vacina. Desculpe, presidente, erramos na cobertura. Eu também me desculpo, não foi justo. Peço desculpas oficialmente por qualquer injustiça. Inteligência artificial dando show aqui, Cristiano. Está entendendo e validando o que precisa? Isso não é sobre ter raiva, ressentimento. Isso é sobre andar para frente. Isso não é sobre você ter conseguido chegar até aqui. Isso é sobre real realidade. Então você vai ver um monte de podcast, vídeo, falação sem fim. Mas vai ver caminho, confirmação, isso você vê aqui. Tudo que é entregue é caminho. E você tem que fazer o caminho. Então, dentro desse caminho não tem negociação. Tem que ter a retratação. De um jeito ou de outro, tem que ter. E basta você confirmar isso. Dependendo da tua posição, você vai confirmar de diversas formas. Se você é parte de um veículo de comunicação, se você não é, mas há a retratação. E confirma isso dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na escola, na polícia, na prisão, não importa. Confirma. Porque se tem alguém que é ou alguém que confirmou ser íntegro, foi e é Jair Messias Bolsonaro. Por isso que estamos tratando aqui, nesse mês de agosto, até o final desse mês, Jair Messias Bolsonaro tem que ser empossado. Não é ser libertado, é empossado. Porque além do crime da Covid, tem o crime da eleição. E cabe a você confirmar, momento a momento, isso. Nossa, mas parece alienígena que... Como é que isso vai acontecer? Várias lives, Rafael tem colocado no início para vocês. Tudo começa com energia.
E você enxerga isso todo dia, só não dá o devido valor, a devida atenção. Que tudo começa com energia. O impulso de você sair da cama é energia. O pensamento que te leva a escovar os dentes, tomar café, pegar ônibus ou não, pensamento. O desenvolvimento a partir do pensamento, que é a informação, o que eu vou fazer, aonde eu tenho que chegar. E as tarefas, você sabe, então confirma. Você sabe. Por isso que você que já confirmou Jair Messias Bolsonaro, presidente, parabéns. Você que ainda tem algum tipo de receio, e nós entendemos isso, o grande medo que eles colocaram em todo mundo o tempo todo, Matrix, morte, tudo mais, entendemos e validamos que a vida é o princípio norteador do cosmos. Entenda e valida. A vida é o princípio norteador do cosmos, não é a morte. Portanto, levanta-te a ti mesmo, você de dentro para fora, e faz acontecer. Tá aí, então, Anthony Fauci e a direita. O tempo inocentou Bolsonaro. Chamaram Bolsonaro de irresponsável por desconfiar das vacinas. Agora, documentos dos Estados Unidos da América reacendem o alerta sobre trombose e embolia. Vou repetir. Documentos dos Estados Unidos reacendem o alerta sobre trombose e embolia. Em algum momento, você não percebeu na sua família trombose e embolia? Sobre efeitos daquela vacina. Em algum momento você não percebeu, mas você tem trombose e embolia? Se você tem aquele certificado que nós entregamos lá, você não tem trombose e embolia. Entenda por quê? Junte as peças do quebra-cabeça. E mais, Fauci admitiu que as regras das máscaras e lockdown foram inventadas. E naquela época, o principal objetivo da imprensa era causar pânico, medo. Campanhas como o Fique em Casa, quem lembra disso? Boletins diários que você recebia tanto na imprensa quanto nos seus grupos de WhatsApp de quantos infectados tinham na sua cidade, no seu estado, no país, no globo, para causar medo. E você, cascudo que se tornou, hoje tem que dar risada disso, pois esse é o propósito mesmo, dar risada. Aqui na revista Oeste, a hora da verdade para Anthony Fauci. A gente vê aqui o jornalista Augusto Nunes, muito conhecido aí pelas suas opiniões relevantes aí e seu autoconhecimento ligado à área jornalística. Ele também, que é ex-redator-chefe do jornal impresso lá do Rio Grande do Sul, Zero Hora. O jornal impresso Zero Hora lá do Rio Grande do Sul, Cristiano, já não está como antigamente, tamanha a contaminação pelos 50 tons de vermelho. É uma lamentável, mas tá aí. As informações seguem. Seguem pela CNN, por exemplo, o julgamento do doutor Fauci e o Brasil. Leia a manchete, leia a informação, leia todos os prints que aqui a gente está apresentando. Não somos nós. A imprensa vai lá ler o que está escrito, vai pesquisar para você mesmo entender o que a gente tem falado. E falando em Zero Hora, depoimento do Dr. Fauci nos Estados Unidos revive desinformações, Cristiano, ainda Zero Hora afundada sobre a antiga narrativa.
está tentando criar pautas como reviver desinformações. 0 hora são fatos. Dr. Fauci está sendo interrogado porque foram localizados sua agenda de cientista. Sabe aquele cientista que anota tudo num caderninho? Este caderninho foi confiscado. O caderninho do... E aí, 0 hora, é desinformação? O que Dr. Fauci escrevia naquele caderno e está sendo questionado por uma bateria de senadores a todo momento, questionando, e ele invocando o silêncio para garantir que nada aconteça para ele. Mas ainda bem que a direita aqui, temos um outro gaúcho aqui, Alexandre Garcia, que já manda recado, não fica em cima do muro. E vocês todos conhecem o prestígio e a integridade do mesmo. Ele não fica em cima do muro e indeciso. É importante frisar sobre o que faz o Alexandre Garcia ter credibilidade e a mídia em geral não ter, é sobre a questão do barulho. Se deu atenção demais a barulho. Ruído, favela, circo. Se deu atenção demais a isso. E quem fala o que precisa ser dito, fala baixo. Entrega. Você não vai ver alguém das plataformas Cosmocentro participando de Eles Contra Nós. Sabe? Algumas rodinhas que tem uma cadeira no meio com rodinhas. A gente não vai. E por quê? Porque a gente não é circo. Não quer plateia. Trabalha por resultado. E o resultado é feito por nós. Você, todos. Somos nós que estamos entregando uma nova terra. Somos nós que estamos confirmando. E criação é coisa muito séria. Sabe isso toda mãe, ou deveria de saber, desde a concepção até a formação de uma criança. O quanto que é sério. Um pai, a mesma coisa. Portanto, o que o Alexandre Garcia está fazendo é nada mais, nada menos de confirmar o caminho que já vem fazendo. Apesar do circo. Vocês deram atenção demais. Vocês, familiares, empresas, organizações, que vocês conhecem, que estão assistindo aqui, deu atenção demais. Está no meio disso por tempo demais. E está vendo isso quebrado. Se isso não é uma confirmação de tudo que é entregue por grande mãe para vocês, o que é então? Desde 1973, momento que nasceu, isso está acontecendo. Desde 1985, momento que isso se colocou de cima para baixo, está acontecendo. Desde 2017, quando isso veio para a sexualidade, está acontecendo. Desde 2019, quando esse aqui pegou o seu canal e colocou a serviço de Deus, isso está acontecendo. Desde 2021, com as salas simples, isso está acontecendo. Desde a série agora de 9 livros, isso está acontecendo. Mas por que não acontece para você? Atenção ao circo, ao barulho, à favela. Silencia. E dê a atenção que precisa, de uma vez. Mas, Cristiano, por que você fica mostrando? Por que o Rafael fica mostrando também? Por que nós mostramos essas informações, essas coisas? Examinai tudo, retém o que é bom, para você ficar cascudo, para você saber em você mesmo assumir a guiança e refinar com qualidade aquilo que você entende que é o certo. Para não cair em narrativas. E não importa se a grande massa está do lado da narrativa. Você, herói que já tem o certificado, entendeu isso, comprovado agora publicamente.
que aquela narrativa enganou muita gente, mas você não. Tá aí, Gazeta do Povo, tá aí publicações de especialistas, tá aí o que revelam os diários de Anthony Fauci sobre a origem do Covid, sobre o que Trump assumiu, pegou. Olha o Estadão. Quem é o médico alvo de Trump por origem da Covid e por que ele se calou em depoimento? É você entender todos os fios soltos para não cair em conversinha mole de círculo de amizades, círculo familiar ou de telejornal que você deixa ligado na sua casa porque seus familiares são viciados nesse telejornal. Está na hora de assumir a guiança, o controle de você mesmo. É entender que os telejornais, que a mídia, que a estrutura do medo, ela prefere te matar do que constatar que está equivocado. Por isso é que você deve abandonar, caso entenda e valide a culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Porque esse grupo que já decidiu morrer nessa situação é uma decisão desse grupo, mas não é a sua. A tua decisão é fazer o caminho e confirmar. Prisão para quem precisa prisão. Resultado para quem precisa resultado. Confirmar. Porque esse grupo já decidiu que quer acompanhar a morte. Deixem os mortos enterrarem os próprios mortos. Fazer isso em honra a você mesmo. Já disse o Cristo. Jovem Pan publica: Senado dos Estados Unidos investiga se ex-diretor do governo Trump mentiu sobre origem da Covid. Já CNN, vacinas Covid-19 e a quinta emenda. Mais de 100 vezes Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato. Você está entendendo que ele está invocando a quinta emenda com as mais de 100 perguntas que ele a todo momento é sabatinado? Não está preocupado com a população humana. E essa doutora aqui, Cristiano, doutora Larissa, é isso? Doutora Larissa Oficial. O que ela está dizendo aqui neste vídeo? Da grande revelação veio aí para o Brasil e para o mundo do que Anthony Fauci foi capaz de fazer por dinheiro, por poder, por status, por interesses aí escusos da indústria farmacêutica, da indústria milionária que está por trás de tudo que aconteceu que não teve nada de ciência. O Brasil está assistindo de camarote o que está acontecendo nos Estados Unidos, a revelação de todo esse diário de Anthony Fauci, de desse grande engano que envolveu médicos, que envolveu a sociedade e que gerou pânico. Nós hoje temos a certeza, vocês hoje têm a certeza do que estava envolvido aquele período da pandemia. Nós médicos estávamos ali lutando por tratamento, lutando desesperados para buscar uma alternativa, estávamos sendo cancelados e tinha ordens superiores para cancelar todos. Tudo que nós vivemos, tudo que nós sofremos junto de vocês, junto dos familiares que perderam pacientes, junto dos pacientes que foram recuperados, os pacientes que sofreram, que tiveram crises de pânico, pessoas que tiveram absolutamente transtornos de forma emocional pelo medo do que foi gerado pela grande imprensa. E tudo hoje ficou mais claro para todos vocês que era uma grande armação. Muitos médicos com currículos brilhantes
também foram enrolados nesse grande engodo. Mas graças ao bom Deus e pela mentalidade cristã que eu tenho, que vários colegas têm, nós mantivemos o nosso cuidado em salvar vidas. Mesmo contra tudo e contra todos. Pessoas do centro, pessoas do espectro político de esquerda nos atacaram. Então essas pessoas entenderam que nós estávamos aqui falando que era quem era de direita e quem era de esquerda. Mas não, isso eram ordens muito maiores e que pessoas foram enganadas. Eu lamento as mais de 700 mil mortes do Brasil. Lamento a cada um que tenha perdido o seu familiar e poderia ter sido salvo. Mas agora o que nós precisamos entender, que essa verdade está sendo exposta no Congresso americano e foram deputados e senadores que expuseram, que estão trazendo luz ao que estava sendo escondido e com intenções absolutamente escusas. Intenções bilionárias, foram bilhões de dólares. E o nosso Congresso brasileiro também deve assumir o compromisso de fazer justiça no Brasil, porque Fauci deve ser preso, como todos os que estão superiores a ele com essa ordem de comando. Mas o Brasil também teve, e nós precisamos saber quem no Brasil está envolvido, esteve envolvido, liderando esse grande movimento brasileiro. Quem do Brasil esteve liderando esse grande movimento relacionado a isso? O vídeo é longo, mas a gente deixa essa reflexão para você. E essa é a doutora Maia, também deixa o recado dela aqui. Audiência no Senado dos Estados Unidos, que aconteceu agora, dia 29 de julho, o ex-encarregado de doenças infecciosas dos Estados Unidos, o Anthony Fauci, foi questionado sobre decisões tomadas durante a pandemia de Covid-19. Diante de algumas perguntas, Fauci respondeu que, por orientação dos seus advogados, ele iria exercer o direito de permanecer em silêncio com base na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. O silêncio desse homem é a prova de todas as atrocidades que ele cometeu. Enquanto eu defendia que medicamentos como a ivermectina e a hidroxicloroquina poderiam ser utilizados com base nas evidências científicas disponíveis, na autonomia médica, muita gente exigia ao mundo submissão cega e mordaça para quem discordasse. Obrigaram pessoas ao uso de máscaras desnecessárias, a um distanciamento social enlouquecedor, negaram a origem laboratorial do vírus lá em Wuhan, na China, obrigaram o uso de inoculantes ineficazes, perseguiram médicos, tentaram destruir reputações e até hoje eu ainda escuto gente desqualificada para o debate médico-científico repetindo baboseiras. As sequelas do que a gente viveu não são somente físicas, promoveram uma desordem emocional sem precedente na humanidade. Mas o tempo é o senhor da razão. A divulgação dos diários de Anthony Fauci destrói definitivamente a narrativa da autoridade técnica ilibada que pautou os anos da pandemia. Os estudos mais consistentes confirmam muito do que eu e outros médicos defenderam durante a pandemia. Nunca foi pela defesa do bem comum. Usaram a estrutura estatal para impor um experimento social bilionário que tratou a população como cobaia. E eu não quero comemorar por estar certa, mas é muito bom ter a consciência tranquila por ter sustentado a verdade, mesmo quando seria mais fácil ficar calada e não ser tão perseguida. Eu não participei desse crime. Tá aí. A consciência tranquila de quem hoje está indo a público dizer que estava defendendo a vida humana. E do outro lado, a gente vê aí empresário famoso como Bill Gates investindo em marcas de inoculantes, em marcas de vacinas, na lista dessa senhora que vocês conhecem. E à direita é um outro vídeo que, se você quiser, acessa o canal lá, que mostra a cara de todas as celebridades brasileiras dizendo para você em um comercial: fique em casa. Quem lembra disso? E aqueles que se mantinham assustados, muitas vezes
baixando a sua imunidade através da baixa frequência, acessando os mais podres dos porões, os hertz, onde se encontram, sim, as pragas. Porque você tem que entender que uma praga, ela só é praga porque circula nos hertz mais densos, mais baixos. E ela, se subir aos hertz mais altos, ela deixa de ser praga. Então, é você que é incentivado sempre a baixar seus hertz. E o maior agente causador disso chama-se medo. Mas você tem o seu certificado, hoje garantido, e você ganhou casca frequentando todos esses locais e saindo ileso. E agora, o que vier pela frente, você circula, trafega com um pé nas costas, de tão sábio, de tão cascudo que se tornou. Não é verdade? Parabéns. Então, vocês estão vendo que o conteúdo desse pós-doutorado, que não é te cobrado em nada, está vindo da onde? Plataformas Cosmocentro, @Cosmocentro EAD. Então, os cortes dessa live vão estar lá. Aguardem que temos novidades também, na medida do possível, próximas semanas e meses também. Então, incentivamos todos vocês. Então, falamos a consciências. Façam o seu cadastro dentro do aplicativo x.com. Prosperidade, saúde, estamos tratando de saúde hoje, já tratamos de prosperidade, estamos tratando de saúde, paz eterna, abundância, tudo num local só. Então, o que você encontra nas plataformas Cosmocentro, hoje também encontra nessa extensão, @Cosmocentro EAD. Vai lá, não custa nada, se inscreve, participa do feed, acompanha, porque estamos sempre colocando novidade lá, tweetando, retuitando, o compromisso com Deus interno de cada um de nós. Então venha, participe. Plataforma Cosmocentro é você em ação. Mais, então, um pouquinho para você entender aí, né? Na pandemia, Fauci enriqueceu enquanto as pessoas morriam. Você entende que ele foi um agente regulamentador de tudo que devia ser todos os procedimentos que deveriam para defender seus próprios interesses? Investigações estão dizendo que esse homem passou de duplicar o seu patrimônio. Passou a duplicação do que ele tinha de patrimônio. Então, é entender por que ele executou isso, qual o interesse que ele tinha e por que repercutiu em todos os países. E lembrando, nos Estados Unidos só houve 2 meses de cheques de suporte ao trabalho. Aqui no Brasil, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro entregou para vocês meio salário mínimo por mais de um ano. 2020, 2021. Por quê? Porque sabia da fraude, sabia da omissão e tinha os meios em mãos, porque lugar certo e hora certa. Lugar certo e hora certa é onde energia encontra aplicação. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. A tua energia que gera pensamento, que gera informação, que gera matéria, que gera resultado. Lugar certo, hora certa. Então, esse criminoso esteve no lugar na qual isso aconteceu. E teve um presidente, que é nosso presidente, que foi retirado por um impostor, por um fascínora, e vai ser reempossado, sim, porque é necessário. Ele colocou você para sobreviver, no mínimo. No mínimo. Porque Rafael recebeu, eu recebi, Eliana também recebeu, e você teve também lá um cartãozinho de um certo banco público
que indicava lá todos os meses um valor de auxílio, e não foi um programa de ajuda humanitária, foi auxílio para aquele momento, entender o que é auxílio. Esse grupo no Brasil criou uma geração de imbecis, de idiotas, de ignorantes e burros. Mas é você que está fora da culpa, vergonha, ofensa e humilhação. E você, parabéns, que está saindo desse grupo. Nós o saudamos, você que sai desse grupo, dessa geração, que foi criada, foi um trabalho social, foi uma engenharia de 25, 27 anos, quase agora. Foi 2002 que começou isso para valer, então são, 23 anos, que foi criada uma geração inteira, que nasceu e é adulta, para ser idiota, burro, ignorante e imbecil. Só que, parabéns, muitos de vocês estão saindo disso, porque tem um Deus interno sendo ativado em vocês. Apoiem vossos pais, apoiem vossas mães, amigos. Abandone aqueles que continuam nisso, se mantenha num caminho. Não é preciso gostar ou desgostar, você não tem que gostar de mim ou do Rafael. A verdade tem que ser apresentada por completo, sem filtro e sem censura. A gente está batendo aqui para valer que tudo modifica hoje. Então aguardem, mas aguardem confiando, aguardem praticando. Deixe de acreditar no milagre, que talvez alguém de fora vai vir e vai fazer isso acontecer, um Astar, um Jesus, que vai te trazer a cura da vacina, que vai te trazer o presidente. Somos nós, com uma energia, com um pensamento, com uma informação, com uma atitude que trazemos Jair Messias Bolsonaro para o seu lugar. Que trazemos o Brasil que é para o seu lugar. Que trazemos a real realidade do que somos para seu lugar. Nada é feito porque um outro traz. Você é participante ativo. Então, deixa de mendigar sua participação aqui e agora e faça, de fato, parte da sua própria vida, desse caminho. O caminho. Não somos igreja, não somos partido político, não somos um EAD, que entregamos informação. E entregamos conduta, para caso você queira participar desta conduta, não negociar mais. Porque quando você participa do caminho, você não negocia mais, você não procrastina. Então, não falamos com idosos, não falamos com crianças, falamos com consciências. E são consciências que deixam a culpa, a vergonha, a ofensa, a humilhação de praticar violências, de alterar tudo. Consciências que são eu e você, aqui, encarnados, é que estamos fazendo. E estamos gerenciando as nossas superiores, sim, alma, espírito, porque nós sabemos, porque vivemos isso. Então, estamos auxiliando nossas almas, nossos espíritos, matérias e energias. Faz sentido para você? Então, entra para a plataforma Cosmocentro. Tem uma sala que eu entrego de graça para você, que divide custar R$ 999 e está de graça para você. Então, vá lá e entra e desabeste-se agora. Cristiano, eu quero aproveitar esse momento, até vou retirar os slides da tela e ficar com a tela cheia para nós, para conversar com você do outro lado da telinha, que por necessidade precisou tomar essa vacina, ou que no meio do caminho tomou uma dose, talvez a segunda, mas no meio do caminho entendeu que ela não mais realizava aquilo que você acreditava que ela. Sim, meu amigo, tudo é frequência. E você abriu os seus olhos no meio do caminho e está tudo certo também. Você nos acompanha aqui nas plataformas e entendeu isso. Você conseguiu também. Também ficam nossos parabéns. Porque você precisa entender
que aquilo que aconteceu te tornou também mais cascudo. Então fica aqui os nossos parabéns também a você, que no meio desta jornada abriu seus olhos e percebeu que tinha coisa errada naquilo lá e deixou de executar aquilo. Não se permitiu mais. E mais, começou a influenciar que outros deixassem ou abrissem os olhos também. Então eu tranquilizo você e parabenizo também, pois a partir daquele momento você deixou de ser aquela massa de manobra, assumiu a sua guiança e deu sequência para chegar aonde você está agora. Então, também nossas considerações, o nosso respeito e o nosso parabéns. Continua com a gente, porque isso é o que você hoje está aqui acompanhando. Não mais aquela antiga versão de você mesmo. Também se tornou cascudo. Parabéns, fica com a gente. E tá tudo certo, e está tudo bem. E a deputada Júlia Zanata diz que tudo sobre a pandemia foi mentira. Todos que obrigaram crianças, mulheres e idosos a tomarem vacina deveriam ser julgados, presos e condenados. Serão, deputada? Ah, serão. Essas investigações estão raspando o verdadeiro processo. E tudo, sim, será revelado, e exposto e investigado. E aquele atendente lá do postinho de saúde que não estava nem aí, vai chegar nele também. Vai chegar naquele farmacêutico que estava naquele momento também, que não estava nem aí. Vai chegar nesses. Fique tranquila, deputada Júlia Zanata. E a Michele Bolsonaro recebe alta após internação hospitalar e é confirmada ao Senado por Brasília. Michele teve aí precisando se recuperar aí, né, Cristiano? Passou pelos desafios dela. Quem não está passando neste momento? Então, tá aí, ganhando forças, se recuperando e dando uma dica aqui, ó. Confirmada ao Senado por Brasília. Se você que tomou a vacina do capeta mais de uma vez e está vivo, parabéns. Você morreu uma vez, morreu uma segunda, morreu uma terceira, mas você está aqui. E por que que você está aqui? Porque você é o próprio Deus. Porque você creu, manifestou isso, acessou. O que você precisa é de estar no caminho e enxergar o que eu preciso agora para manter isso. Qual é o tudo é sobre certificado. Volta nesse slide, certificado. Todos vocês se mantêm se desenvolvendo pelo certificado. É a confirmação de que você é e está. São os certificados para a vida vivente, que saiu de uma situação que é inadequada para uma situação divina. Então, parabéns a você que saiu. Se certifique melhor cada dia. Há aqui as plataformas, há aqui uma respiração adequada para você. Faz. Talvez uma carta de Maria Madalena ajude você, porque você já está pronto. Basta ler uma carta. Talvez uma página desse livro aqui ajuda você e você já está pronto. Mas dá esse passo. Se permita dar esse passo de saber o que é preciso agora para eu me manter e ser Deus em ação. Porque não é sobre homens e nem mulheres que tratamos aqui. Porque a luta nunca foi do homem, foi do espírito com a carne. Aqui, Alexandre Ramagem, já citando novas investigações em andamento,
tem interesse com mais profundidade, acompanha o que está por vir aí, porque tem muita sujeira debaixo do tapete sendo exposta. À sua direita, Trump fala ao vivo, em rede nacional, nos Estados Unidos, sobre 5G, 6G e etc. Quer entender um pouquinho mais? Se aprofunda no assunto. Quer entender um pouquinho mais? Esse aqui e eu trouxemos uma série para vocês chamada Geopolítica Multidimensional. Procura por esse título que vai lá traulitar você de boa. E caso queira se aprofundar, temos uma sala privada chamada Inteligência Artificial em Cosmologia Avançada. Você é uma inteligência orgânica que trabalha com a artificial e trabalha com Deus em ação, que é uma inteligência cósmica. São 3 inteligências, meus amigos, 3 inteligências. Então, se certifica, se autentica nesse caminho. O que é necessário para você seguir adiante? É um livro? É uma sala? É percorrer a grade curricular 7 elementos toda para atravessar a escadaria multidimensional? Tudo isso é sobre a escadaria multidimensional que os ex-controladores não percorreram. Mas os ex-controladores sempre tiveram uma coisa: certificado. Por isso que controlavam tão bem. Agora é preciso que você tenha certificado, por amor a você. Faz. Entenda de uma vez e valide o que é necessário. Em outras notícias, está repercutindo aí o primogênito, o filho primogênito de Luiz Inácio Lula da Silva, o filho conhecido como Lulinha, e os tentáculos desta Lula, vamos chamar assim, né? Quer entender um pouquinho mais o que está acontecendo? Vai pesquisar, vai ler, vai entender por que ele finalmente, nesta queda de braço, começou a ser investigado e vai sim ser jogado tudo no ventilador para você entender. E não interessa se é ano eleitoral, semestre eleitoral, a verdade tem que ser revelada. E aqui está um post. E não é que ele tem sorte com as urnas eletrônicas? Essa é uma piadinha aqui irônica, onde fala sobre Lula. Lula perdeu todas as eleições com votação manual. Após as votações serem 100% em urna eletrônica, ele nunca mais perdeu uma eleição. Virou praticamente um bilhete premiado vitalício. É piada pronta, né? A gente tem que ser irônico, né, para falar sobre isso. Mas a verdade está sendo exposta, sendo revelada. E à sua direita aqui, as empresas de monitoramento que prestam serviço aos governos federais e estaduais relacionados aos tornozeleiras eletrônicas estão com seus contratos vencendo ou vencidos e estão deixando de prestar serviços. Por que será, né? Por que será que os contratos não estão sendo renovados ou não estão ganhando prioridade? Essa farra está acabando. E você, assembleano, está entendendo e está ligando de baixo para cima. E o seu olhar do observador está fazendo com que tudo isso seja revelado. E a ironia aqui, o jornalista Roberto Mota fotografa um aviso de uma parede, que tudo indica seja de um tribunal, daquelas placas antigas ainda cobertas com uma proteção de porcelana, de cerâmica, onde diz este aviso. E este aviso não basta
uma coisa ser percebida como necessária para que um magistrado determine que ela seja feita. É preciso que exista uma lei. A missão do magistrado não é incorporar a vontade geral. Se de Rousseau, a missão do magistrado é cumprir a lei. O que está acontecendo hoje no judiciário brasileiro é exatamente o oposto dessa placa. Mas é exatamente o que esse humorista antigo, chamado Juca Chaves, fazia, não é verdade? Quando a esquerda perde uma eleição, ela tenta destruir o país. E quando ela ganha, ou seja, ganha a eleição, ela consegue, ou seja, ela consegue destruir o país. Está aqui o presidente, entre aspas, chinês, falando sobre, sendo mostrado sobre o quanto ele interferiu nas eleições dos Estados Unidos da América em 2020, e isso já é fato comprovado, isso não é especulação, Trump já expôs tudo isso lá, vai atrás, pesquisa e verifica. E a sua direita aqui, a Igreja Universal, a maior igreja evangélica hoje em atividade no Brasil, sobre a investigação ferrenha. Com voto de Mendonça, a STF nega recurso da Universal e anula doação de 229,1 mil de fiel à igreja, que terá que devolver o valor com juros e multa de 12 mil. O que você não está percebendo é algo que está sendo apresentado nas entrelinhas sobre lavagem de dinheiro, aproveitando esse tipo de oportunidade. Não estou acusando ninguém, eu estou provocando em você esse olhar do observador. E quem lava dinheiro é porque recebeu dinheiro sujo. E este dinheiro sujo veio de algum lugar, seja do narcoterrorismo brasileiro, que envolve drogas, contrabando de armas, tráfico de humanos, incluindo crianças, órgãos de humanos e toda essa podridão. E está sendo lavado aqui no Brasil por todos os cenários possíveis. Tudo está contaminado. E se você não tinha pensado sobre isso, começa a refletir. Mantenha o olhar do observador e não deixe o leite derramar. Amados, o leite derramado, experimento da dupla fenda. O que passa pela fenda? É aquilo que você confirma. Fraude, violência, estupro, assassinato, tudo isso passa pela fenda. Tudo isso é confirmado por todos. Isso é o que o cosmos sempre foi até aqui. Qual é a diferença? Desde 1973 para cá. É que o que começou a passar pela fenda, o que é certo. 85, 92, 2003, 2007, 2012, 2019, 2021, 2023, 2024, 2026. Está passando pela dupla fenda, que não é mais dupla, é óctupla, base. 8 opções. Por isso, por amor a você, a sala Convergência Solar é para entender as escolhas que 2 grupos fizeram, Humanidade e Grande Mãe. Sala Convergência Solar. Você vai entender estrutura cósmica. Onde que surge? Surge do quê? Alguma coisa vem do nada? Isso é uma entrega da Grande Mãe para você, porque ela está aqui com vocês. Código-fonte masculino, código-fonte feminino, código-fonte aqui, que vos fala também, né? Estão aqui com vocês, para vocês, com vocês, mas se auxiliem.
Tem gente se arrastando? Tem. Tem gente bem? Tem. Tem gente mais ou menos? Tem. Mas olha, a convocação é uma só. Manter-se no caminho e deixar de olhar para o lado. Essa é a convocação. Então, se tem que estudar, estuda. Se tem que fazer, faz. Se movimente. E tudo começa na energia. Todo movimento é energia. Depois é que passa para o pensamento, passa para a informação, passa para a matéria palpável aqui, ó, e passa para a atitude. E com isso é que a Assembleia Geral Cósmica se confirma toda vez que temos uma live aqui, segunda e sexta. Essa reunião de energia movimenta aquilo que os ex-controladores não conseguem mais movimentar. Nem com um concerto com 50 mil pessoas de graça. Não conseguem mais fazer isso. Nem com novela, nem com futebol, nem com nada, nem com Olimpíada, nada. Tudo isso servia para movimentar a sua energia para o propósito desse grupo. Para criar fome, para criar guerra, para criar desordem, para criar limitação. Agora, é você. Gostou? Aumenta isso. Tá bom assim? Pode melhorar? Claro, porque a nova Terra ainda está surgindo e ela vem de dentro para fora. Ela vem de você. Então, aquela carta lá, 67, um convite faço, quem está nos conhecendo agora, entra para o Autoescolhidos e para o X.com para conhecer o que é uma realidade de seres que se autogovernam. Seres que se autogovernam. Que têm ainda desafios. Estamos vivos aqui. Ninguém deixou aqui de praticar suas atividades como costumeiras. Ninguém. Estamos aqui numa cidade. A gente não está no retiro na montanha. A gente está numa cidade, pagando aluguel, pagando boleto, fazendo compra, com trânsito. Entendam isso por amor a vocês. Estamos aonde estão as pessoas. E são as pessoas que se tornam indivíduos e se tornam seres. Não é alguém que vai subir um monte que vai se tornar alguém melhor. Nunca. Não é alguém que você nunca viu que vai descer, aparecer na sua frente e resolver como um mago a sua vida. Ou como aqueles costumeiros serviços que são pedidos em certos centros para que traga a pessoa amarrada para a sua vida. E isso é prisão. Prisão. Tudo isso foram prisões das quais você está saindo. Então agora confirma a boa nova. Você está no melhor lugar do Cosmo. Prazer, Cristiano, Rafael e Eliana. Plataformas Cosmo Center. Então faz a tua parte. Desabeste-se já. Vem com a gente. Segue o canal. Segue no Instagram. Segue no X. Segue aqui no YouTube. Aperta no joinha. E vamos. Tem mais. Pois, de acordo com juiz que tem posicionamento político, está na profissão errada, diz novo presidente do STJ. Entendam que essa fala soa até estranho hoje, porque não é comum mais alguém manifestar esse tipo de conduta. Tamanha é a sujeira contaminada lá dentro desta casa. E tudo está sendo exposto. Já aqui no programa da Jovem Pan, lá do Emílio Zurita e Zuckerman comentam a absolvição de Bolsonaro na CPI da Covid e criticam o silêncio da imprensa. Quem lembra da CPI da Covid, onde o Bolsonaro foi acusado de palavras comparadas a ditadores da antiga União Soviética? Quem lembra disso? Acuse-os daquilo que você faz, não é assim? Não é esta prática que os 50 tons de vermelho utilizam? Pois é, ele foi absolvido. Mas por que ele foi absolvido? Porque nunca houve um julgamento. Foi uma acusação acolhida, sem provas nenhuma, e mantida aberta
para prejudicá-lo. Aqueles que estão lá são campeões disso, para manipular, ludibriar, chantagear o que precisa ser feito em nome do poder. Basta, encerramos isso, e isso está sendo revelado e exposto. E você está sentado de camarote, assistindo e dando risada. Aqui, mais uma publicação aí sobre o primeiro anel da Terra, onde tem um mapa, onde mostra algumas coisas diferentes para você refletir sobre o que verdadeiramente está acontecendo. E à sua direita, informações recentes sobre o famoso vulcão Etna. Quem lembra do vulcão Etna, sempre monitorado? Pois é, parece que entrou em erupção. E você entende todos os significados e sinais sobre tudo isso. De Nova York a Xangai em 39 minutos. O plano de Elon Musk para substituir os aviões. Tá aí. Existem muitas tecnologias ocultas que só estão aguardando essas mudanças energéticas, mudanças frequenciais, trocas de cadeiras para ganharem o conforto que precisa, para entregar o conforto que você merece. À sua direita aqui, incrível, usando tecnologia, a La ZEP. Arqueólogos descobriram em pleno uma placa gigantesca na Amazônica que no auge viviam 1 milhão, uma civilização aqui na Amazônia. E esta civilização, observem o cenário do mapa aqui, ó, se isso não é parecido com uma placa de computador ou chips de computador. Percebam que os métodos, os modelos são semelhantes. E os deuses co-criadores. Hoje, nos deuses co-criadores, nós vamos deixar aqui a mensagem trazida por Adriana Machado. Deuses co-criadores, o colapsar é iminente. O orai e vigiai é agora. O leite não deve derramar. Coloquem-se em seus postos. De Éternos, por Adriana Machado, em 2/8/26.1, às 11 horas e 11 minutos. Gratidão, Adriana. Gratidão, Éternos. Todos sabem o que tem que fazer. Assumam seus postos e não mantenham-se firmes com o olhar do observador. E aqui, para você que ainda não recebeu o seu plano de alma, seu novo plano de alma, entre em contato, deixe seu nome na lista. Mas para você que está chegando agora e que em algum momento deixou alguns ensinamentos que nós entregamos aqui passarem por você sem perceber, também entre em contato conosco. Temos o reitor Cristiano, temos Cristiano aqui para te dar esse suporte ao que você necessita. Temos sexologia avançada com Cristiano e Eliana, onde você entende um pouco mais sobre os sagrados masculino e feminino. Ah, mas o que significa isso, Rafael? É você em ação, dando o ponto de partida. São só em lives abertas, conteúdos enormes, de grande quantidade, de grande riqueza, informação, que lá Bárbara, Cristiano e outros entregaram para você. Então,
Se você quer um curso mais intensivo ou um direcionamento específico, entre em contato com o @ da Bárbara aqui na sua telinha e agenda com ela um atendimento, com uma consultoria com o Cristiano para você ficar mais direcionado para concluir o seu atual plano de alma, e isso é importante você entender, encerrar o atual plano de alma, para aí sim entrar em contato com o Rafael para agendar e receber o seu novo plano de alma. Porque não é simplesmente receber um novo plano de alma. Você tem que entender que só recebe novo plano de alma quem conclui ou está em fase final de conclusão do seu atual plano de alma. Entendeu? Então, entre em contato conosco para você se aprofundar mais e ganhar mais base. Pois é a base que te dá a informação necessária para você concluir o que você está em execução. E aqui, faça parte você também, Fraternidade dos Mestres. Se você já fez alguma sala privada conosco e não está na Fraternidade dos Mestres, entre em contato com o Cristiano ou Rafael, que nós incluímos você. Lá, os mestres executam sua mestria. Mestre de si, mestre fraterno e mestre ascenso. Nesta ordem. Vem com a gente. E aqui nós encerramos hoje a nossa live. Na próxima sexta-feira nós estaremos de volta. Deixo você com aquelas 4 respiraçõezinhas. Se posiciona na cadeira. E até sexta-feira. Gratidão a todos e até a próxima.